E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, então, para mais uma aula, como eu prometi na aula anterior, que aquela seria mais rápida, e essa aqui, a gente tem um pouco mais de conteúdo, a gente vai falar sobre os reinos dos seres vivos. Atenção, se você não viu a aula sobre a classificação dos seres vivos, é uma aula de 14 minutos que está lá no YouTube, bem mais simplesinha, sai daqui agora e volta naquela. Você precisa ver aquela primeiro e depois essa, tá? Então, se você ainda não viu a classificação dos seres vivos, vai ver primeiro, depois volta aqui, tá? É aquela antes, beleza? Hoje a gente vai falar sobre os reinos dos seres vivos, que são 5, mas a gente vai falar hoje sobre 3, porque os outros a gente vê separadamente, tá? Os reinos dos seres vivos, então. Vamos falar primeiro sobre reinos e domínios. No final da aula anterior, eu falei mais ou menos sobre os reinos dos seres vivos. Eu falei um pouquinho ali, falei sobre reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tá? Hoje a gente vai falar sobre a maior dessas categorias, que são os reinos, e os domínios, que é uma categoria anterior, que está ainda acima dos reinos, que assim é utilizada, mas é de uma forma um pouquinho diferente. Como que os seres vivos são classificados hoje? A classificação mais aceita é que define em 5 reinos. Esses 5 reinos chamam-se Monera, Fundi, Protista, Plantae e Animalia, tá? Porém, em alguns livros, alguns artigos, você pode ver alguns nomes diferentes. Então, o reino protista você pode ver como protoctista, o reino Plantae pode ser metáfita e o reino Animalia pode estar como metazoa, mas são apenas nomes diferentes para a mesma coisa. Antes dele, ou seja, acima dos reinos, tem uma classificação ainda um pouco mais ampla, que engloba todos os 5 reinos. São 3 domínios que englobam os 5 reinos. Mas olha aqui um detalhe. 3 domínios englobam os 5 reinos. Só que 2 desses domínios são um reino só. E o outro domínio engloba os 4 reinos, tá? Então são 5 reinos. Um deles está em 2 domínios. E os outros 4 estão em um domínio só, certo? Os domínios são o bactéria, o arqueia e a eucária. Esses são os 3 grandes domínios que vêm acima dos reinos, tá? Os domínios da bactéria e o arqueia formam o reino Monera. E o Monera são o quê? As bactérias e arqueobactérias. Então, as bactérias são o domínio bactéria e as arqueobactérias são o domínio arqueia. Todos eles, bactéria e arqueia, formam o reino Monera. O que são o Monera? Todos eles são as bactérias, né? E arqueobactérias, e todas são unicelulares e procariontes. Isso significa o quê? São formados por uma única célula, daí o nome unicelulares, e procariontes, significa que a célula não tem núcleo. O núcleo é uma parte do citoplasma da célula onde fica o material genético daquela célula. E a célula que não tem núcleo, ou seja, a célula procarionte, esse material genético ele fica disperso no citoplasma, tá? Então ele não tem um núcleo onde fica o material genético. Os outros 4 reinos estão todos no domínio eucária, tá? Então o reino Monera está nos domínios bactéria e arqueia, e os outros 4 reinos estão no domínio eucária. Por que eucária? Porque são seres eucariontes. Eucarionte significa que as células têm núcleo, tá? Não importa se é uma célula ou mais, eles são células eucariontes, células com um núcleo. E dentro desse núcleo está o material genético, tá? Nessa aula, então, a gente vai falar sobre 3 reinos, o Monera, o Fundi e o Protista, começando então pelo reino Monera, que são as bactérias. As bactérias são procariontes, como eu disse ali atrás, isso quer dizer que o material genético está disperso no citoplasma. As células não têm um núcleo, as células das bactérias, tá? Onde vivem as bactérias?
em todo e qualquer lugar, inclusive dentro de outros seres vivos. As formas são muito variadas. Para onde você olhar, você não vai ver uma bactéria, porque são os seres unicelulares, minúsculos, são invisíveis ao olho nu, mas se fossem invisíveis, você ia ver bactéria para qualquer canto que você olhe, tá? Tem em todo lugar, em todo lugar. Bactérias são sempre unicelulares, ou seja, não existe bactéria formada por mais do que uma célula. Toda bactéria tem uma célula. A única célula da bactéria, ela possui várias estruturas que são celulares típicas dos procariontes. Membrana plasmática, que é a parte de fora, né, a parte externa, o citoplasma e o material genético, que está disperso no citoplasma. Além disso, elas também têm uma parede celular semirrígida. O que significa semirrígida? Rígida significa dura. Então, a parede celular semirrígida quer dizer que é uma parede durinha, mas não dura. Não totalmente, é um pouquinho mais dura do que a membrana plasmática. Isso dá o quê? Proteção e sustentação para a célula, tá? Semirrígida, então, quer dizer que ela é mais ou menos rígida. Não é rígida, mas também não é mole. Está no meio do caminho, tá? Essa é a parede celular da bactéria. E aí tem umas outras estruturas que podem estar presentes ou não. Seriam as fímbrias, flagelos, cílios, cápsulas. Essas estruturas estão presentes, uma ou outra ou várias em bactérias, ou às vezes podem estar todas ausentes. E a presença ou ausência delas ajuda na classificação das bactérias dentro do reino. Ah, então a bactéria tem flagelo, tá nesse grupo aqui. A bactéria tem célula, está naquele outro grupo lá. Tem cápsula, está naquele outro grupo lá. A classificação é feita muito com base nas estruturas que a bactéria tem ou deixa de ter. Tá? Então aqui, ó, uma representação de uma bactéria. Você vê, por exemplo, essa bactéria tem flagelo, tá? Tem ribossomo, que não é toda bactéria que tem. Você tem a membrana plasmática, tem a parede celular na parte mais externa, tá? O citoplasma, que é aquela partezinha ali do meio. E aqui a gente vê algumas representações do formato exterior das bactérias, de algumas bactérias, né? Então você tem o coco, o bacilo, o vibrião e a bactéria em espiral. Esses são os formatos externos, alguns dos formatos externos que a bactéria pode ter. Visíveis, obviamente, só no microscópio, tá? A olho nu você não consegue ver. Como que elas se reproduzem? Em primeiro lugar, toda bactéria é capaz de se reproduzir de uma maneira muito rápida, então elas conseguem colonizar ambientes em pouquíssimo tempo, tá? A gente estudou lá atrás nas plantas, quando a gente falou de reprodução nos seres vivos em geral, né? A gente estudou a reprodução por bipartição, que é quando uma célula simplesmente se divide em duas. A grande maioria das bactérias faz a reprodução dessa forma. Ela simplesmente ela cresce e se divide em duas, tá? E essa é a reprodução da maior parte das bactérias. Tem uma outra forma de reprodução que elas utilizam, que é a conjugação. O que é a conjugação? Duas bactérias, durante um período de tempo, elas formam uma ponte e se fundem em uma só. Através dessa ponte, elas trocam um pedaço de material genético, um pedaço de um material genético de uma vai para a outra, e essa outra manda um pedaço de material genético para a outra. Tá? E elas trocam esse material genético e depois essa ponte se desfaz e elas voltam a ser como estavam. Nesse caso, o que acontece? Não aumenta o número de indivíduos. Eram duas, continuam sendo duas. Só que aí, essas duas são diferentes do que elas eram antes de fazer a conjugação. Então, a gente chama de reprodução, sim, porque surgiram indivíduos diferentes. Apesar de não aumentar a quantidade de indivíduos, mudou a característica deles. Eles são diferentes do que eram antes. Tá? Então, a gente chama isso de reprodução, sim, apesar de não aumentar a população. Tá? É importante para as bactérias porque aumenta a variabilidade genética, você passa a ter bactérias de outros tipos, com outra característica de material genético. Com mais variabilidade genética, elas são mais capazes de se adaptar a alterações no ambiente. Tá? Então, é importante para elas essa reprodução por conjugação, já que a bipartição cria duas bactérias iguais ao original.
Então, você ganha em número e não ganha em variabilidade. Já na conjugação, não ganha em número, mas ganha na variabilidade, tá? Vamos falar sobre algumas doenças causadas por bactérias e vocês prestem atenção aqui no que está escrito, porque vocês vão ver o nome científico de algumas bactérias para vocês memorizarem a aula anterior, como deve ser escrito o nome das espécies. Não importa se é bactéria, se é planta, se é animal. É assim, tá? Leptospirose é causada pela Leptospira interrogans, olha ali como está escrito, tá? Só Leptospira em maiúscula, interrogans em minúscula, está em itálico, tá? Então, Leptospira é o nome do gênero, interrogans é o epíteto específico e o nome da espécie é Leptospira interrogans. A Leptospira interrogans ela é uma parasita de ratos e os ratos eliminam essa bactéria pela urina. Aí essa urina do rato contamina água de enchente, água de vala, água de consumo mesmo. Onde cair a urina do rato, ela vai contaminar a água. E aí a gente pode consumir essa água e pegar a leptospirose. Mas a principal forma de dispersão da leptospirose realmente é quando tem enchente. Tá? Aí a urina do rato sobe junto com a água do esgoto ali e a gente acaba tendo contato. Tá? O que causa a leptospirose? Febre muito alta e dores abdominais muito fortes. Dores musculares também e de cabeça. Tá? E pode matar se não for tratada. E dizem que é uma dor assim das piores que existem, que são dores extremamente fortes. Tá? Então, leptospirose, como você toma cuidado para não pegar, principalmente quando tiver enchente, evita entrar em contato com água de enchente, ou se você sabe de algum lugar que tenha rato, evita entrar em contato com a água de local que você sabe que tem rato. Onde tem rato, tem urina de rato. Onde tem urina de rato, tem leptospirose? Não necessariamente, só se ele estiver infectado, mas onde tem rato, é possível que tenha leptospirose, tá? O cólera é causado pelo Vibrio cholerae. Também contamina água, mas aí não é pelo rato. Essa água, ela existe, essa água pode ser contaminada em região sem saneamento básico, porque uma pessoa que tem a bactéria vai ter uma diarreia, tá? E essa diarreia, se não tem saneamento básico, aquele esgoto da casa vai ser jogado aonde? Vai cair para o rio, vai contaminar toda a água que tem por ali, porque ele não é tratada. E aí a doença vai se espalhar, tá? E o que causa uma diarreia muito forte, que pode levar a uma desidratação severa. O cólera pode matar uma pessoa em poucos dias, em 4 a 7 dias, a pessoa pode morrer de diarreia, tá? Morrer de desidratação pela diarreia. A pessoa faz tanto cocô que pode beber água o tanto que for, que o que beber vai sair, não vai dar tempo de se reidratar. É horrível, tá? Meningite bacteriana, porque a meningite pode ser viral, causada por vírus. Então, no caso, estamos falando de meningite bacteriana. Pode ser causada por diversas espécies de bactérias, que elas vão se instalar nas meninges. O que são as meninges? São membranas que recobrem o sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinhal, tá? Ela causa dores de cabeça muito fortes também e desorientação. A pessoa com meningite, um dos sintomas é que, além da dor de cabeça, ela fica perdida, não sabe onde está, não sabe o que fala, não fala coisa com coisa. E ela pode ser transmitida por saliva. Então, só de você falar com uma pessoa, sai aquela salivinha, ela pode ser transmitida, tá? É uma doença bastante contagiosa e também mata. Pode matar em pouco tempo. Então, todo cuidado. Existe vacina, tá? Pneumonia também pode ser causada por vários tipos de bactérias, mas principalmente pela Streptococcus pneumonia, tá? Ela causa inflamação nos alvéolos pulmonares. E com isso, a pessoa não consegue respirar muito bem e pode ter febre e tosse com secreção, aquela tosse com catarro, tá? Então, pneumonia é uma doença até bastante comum, causada por bactérias, principalmente essa Streptococcus pneumonia, tá?
Tuberculose é causada pela Mycobacterium tuberculosis. Dá o quê? Tosse, falta de ar e é muito contagiosa pela respiração. Só de você, uma pessoa com tuberculose, só de respirar perto de alguém, ela pode transmitir a doença. Tá? Muito, muito, muito contagiosa. Mas não são todas as bactérias que causam doenças. Tá? Existem bactérias que não trazem nenhum problema pela nossa saúde, muito pelo contrário, existem bactérias que nos ajudam, que a gente não vive sem elas. Tem muitas bactérias que são importantes na decomposição de nutrientes, na decomposição de animais e plantas mortos, reciclam nutrientes nos ecossistemas, fixam nitrogênio no solo, fixam nitrogênio no ar, tá? Podem fazer degradação de poluentes, ou seja, limpando ambientes poluídos. Então, as bactérias não são necessariamente más. No nosso intestino, cada um de nós pode ter até cerca de 1000 espécies diferentes de bactérias, que a gente chama de flora intestinal. Geralmente, quando a pessoa tem uma diarreia muito forte, isso pode acabar levando embora, quando a pessoa faz o cocô, pode levar grande parte da flora intestinal embora. Aí a diarreia passa, mas a pessoa continua com dificuldade ali na digestão, tudo. Aí a pessoa acaba tendo que tomar remédio para repor a flora intestinal. Remédio, por exemplo, como Floratil ali, aquilo ali é como você botar bactéria dentro do seu intestino, tá? Porque a gente precisa de bactérias dentro do nosso intestino, tá? E elas moram lá dentro da gente e nos ajudam, não causam nenhum prejuízo a nós, tá? Então, bactéria não é necessariamente uma coisa ruim. Claro que muitas são, como a gente mostrou ali no slide anterior. Primeiro pedido de atividades para vocês hoje são as atividades das páginas 36 e 37. Vão ser todas corrigidas, então façam e entreguem, ou na escola ou na plataforma, tá? Acabamos bactérias, vamos falar sobre o reino protista. Na apostila de vocês vão ver que está escrito protoctista. É a mesma coisa, protista, protoctista, duas palavras diferentes para a mesma coisa. Eu prefiro protista, então a gente vai falar protista, mas protoctista também está certo, tá bom? Quem são os protistas? São as algas e os protozoários. E nós vamos falar sobre os dois rapidamente, mas separadamente, tá? Protozoários são heterótrofos e unicelulares. Então, repetir mais uma vez para vocês fixarem bem isso. Heterótrofo são aqueles que não produzem seu próprio alimento, ou seja, precisam comer, tá? Precisam buscar o alimento externamente. Nós, por exemplo, somos heterótrofos. A gente não produz o nosso alimento. Ah, mas se eu plantar, eu estou produzindo meu alimento. Não, não estou. Eu estou botando uma plantinha lá para crescer, depois eu vou buscar e vou comer, vou pôr para dentro, tá? Quando você produz seu próprio alimento, ele é produzido dentro do seu corpo, tá? Então, protozoários são heterótrofos, não produzem seu próprio alimento. E unicelulares, ou seja, são formados por uma única célula, sempre. Protozoários, então, heterótrofos e unicelulares, não produzem seus alimentos e são formados por uma célula só. Já as algas, elas são todas autótrofas, produzem seu próprio alimento. Como? Fotossíntese, tá? Então, os autótrofos fazem fotossíntese, é assim que eles produzem seu alimento. Então, não existe animal autótrofo. Autótrofos são só plantas, algas, bactérias. Certo? Elas são unicelulares ou multicelulares? Pode ser dos dois tipos, tá? Existem algas unicelulares e existem algas multicelulares, mas não existem algas heterótrofas. As algas são todas autótrofas, ok? E os protozoários? Vamos falar separadamente agora, então, sobre protozoários e algas. Os protozoários, eles dependem de umidade para sobreviver. Então, eles vivem na água, ou água doce, ou água salgada, ou solos muito úmidos, solos com muita água. Por quê? Porque dependem da água e da umidade, tá? E grande parte deles também pode viver dentro de outros organismos, ou parasitando, ou com relações harmônicas, tá? A reprodução dos protozoários geralmente
é igual das bactérias ali, bipartição. A gente já viu, não vai explicar de novo, tá? E eles podem se locomover por pseudópodes, flagelos ou por cílios, tá? Eu não coloquei desenho, figura, ilustração aqui nessa apresentação, porque a gente está entrando numa fase que eu quero também que vocês, que nem tudo eu entregue para vocês pronto. Então, o que eu vou pedir? Pega a apostila, página 37, vai ter as figuras lá, onde você vai ver o pseudópode, o flagelo e o cílio. Lê aquilo, olha a figura, e aí você vai ver a diferença entre esses três tipos de estruturas locomotoras dos protozoários, tá? Então, página 37 da apostila, dá uma olhadinha lá. Então, são as formas de locomoção deles: pseudópodes, flagelos ou cílios, ou alguns protozoários não têm nenhuma dessas estruturas locomotoras, tá? E aí eles são, desculpa, esqueci de falar, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de estrutura locomotora que cada um apresenta, tá? Então, dentro do reino protista ali, quando você vai classificar em categorias diferentes dentro do reino, uma das formas de classificação é pela estrutura locomotora. Tem pseudópode, vai para esse grupo, tem flagelo, vai para esse, tem cílio, vai para esse, não tem nenhum deles, vai para outro, tá? Eles também, protozoários também podem causar doenças. Exemplos: doença de Chagas. Doença de Chagas é uma doença que faz com que o coração cresça, fique inchado, tá? É causado por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Ah, professor, mas a doença de Chagas não é causada pelo barbeiro? Sim e não. Na verdade, a doença é causada pelo Trypanosoma cruzi. O barbeiro é o que espalha o protozoário. Como que ele faz isso? O barbeiro, pessoal, ele é chamado de barbeiro porque ele tem o hábito, lá onde ele é comum, de picar as pessoas no rosto. Ai, professor, mas aí ele vai me picar no rosto e eu não vou ver? Ele tem esse hábito noturno, picar as pessoas no rosto enquanto a pessoa está dormindo. E é daí que vem o apelido dele, do bicho barbeiro, tá? Então, o que acontece? Ele pica e injeta o protozoário lá dentro da gente com ferrão? Não. Ele coloca o ferrão na pele para sugar o nosso sangue através daquele ferrãozinho. Ao mesmo tempo que ele faz isso, pela parte de trás do barbeiro, ele faz um cocôzinho aí na sua pele. Tá? Então, ele está, ao mesmo tempo, tirando sangue, e ali perto daquele buraco que ele fez para tirar o sangue, ele está fazendo um cocô. E aí ele termina de tirar o sangue e sai. Quando ele sai, a pessoa está dormindo e vai sentir a coceira daí do ferrão, né? Porque pôs o ferrão, tirou sangue, quando ele sai vai sentir a coceira. Você está dormindo, vai lá e passa a unha para coçar. Nisso de passar a unha para coçar, você pega o cocôzinho que o barbeiro fez no seu rosto e joga para dentro do buraco que o barbeiro fez para tirar o seu sangue. E o protozoário ali, o Trypanosoma, estava no cocô. Então, quando você coça, você joga o cocô como protozoário para dentro do buraco e ele vai para o seu sangue. É assim que você pega doença de Chagas, tá? Outra é a malária, causada pelo Plasmodium. Mesmo caso, mas a malária não é causada por um mosquito prego. Não, a malária é causada pelo protozoário Plasmodium. O mosquito prego é o que espalha o Plasmodium, tá? Temos também a giardíase, que é causada pela Giardia lamblia. Esse é um protozoário que geralmente está presente em águas não muito limpas, tá? E também pode estar presente em alguns vegetais, folha de alface ali, né? Naquela nervurinha da folha de alface e tal. A giardia ela causa uma diarreia, mas ela tem uma vantagem, que do jeito que ela vem, ela vai. Às vezes ela não precisa nem de tratamento, só se hidratar, porque a diarreia desidrata, mas geralmente a giardíase ela te dá aí 2, 3 dias de diarreia e ela acaba sozinha. Você mesmo, seu corpo acaba se recuperando sozinho,
botando a giardia para fora, ali se livrando dela, tá? Mas é chato, uma diarreia de 2, 3 dias, mas não é uma doença muito perigosa, tá? É só diarreia, geralmente. Tem a toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii, que ele é transmitido muito por gatos, e a leishmaniose, que é causada pela Leishmania brasiliensis, e esse protozoário ele é espalhado pelo cachorro. É uma doença que a gente pega de cachorro. E o cachorro também também tem a leishmaniose, tá? No caso, é a leishmaniose canina e a leishmaniose humana. Todos causados por protozoários e o vetor é o cachorro. Tá? Falamos então de um grupo de protistas que são protozoários, vamos falar do outro grupo de protistas que são as algas. Vocês sabem o que são algas. Elas podem, a gente já viu que elas podem ser unicelulares ou multicelulares. E as multicelulares, elas podem ser pequenininhas, porque se for 2 células já é multicelular, tá? Então, da mesma forma você não vai ver. Mas podem ser algas imensas, com vários metros de comprimento, tá? Então, o tamanho varia demais. As algas todas possuem clorofila, então elas são autótrofas, ou seja, elas fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento, e nisso a maior parte do oxigênio disponível na atmosfera da Terra é produzida pelas algas, não pelas plantas. Por quê? Porque as plantas produzem, liberam oxigênio na atmosfera durante o dia, mas durante a noite elas fazem o processo oposto à fotossíntese, que é chamado de respiração. Tá? E aí quase todo esse oxigênio que as plantas liberam na atmosfera durante o dia, elas retiram da atmosfera durante a noite. Já as algas não, as algas elas liberam muito oxigênio durante o dia e elas usam muito pouco durante a noite. Então essa diferença, esse excesso fica disponível na atmosfera, tá? Então, falarem para você que a Amazônia é o pulmão do mundo, não, gente, o pulmão do mundo são os oceanos. São as algas microscópicas que recobrem os oceanos. Elas que liberam a maior parte do oxigênio para nós. Não estou dizendo que por causa disso a gente pode derrubar as florestas, mas só para vocês saberem o que é a real, né? Então, existe uma camada de algas celulares que recobre a superfície do oceano. A gente não vê, por quê? Porque são algas unicelulares, seres unicelulares a gente não consegue ver, mas pode ter certeza que no oceano, nos mares, nos rios, a parte de cima é formada toda por algas unicelulares. E a gente chama isso de fitoplâncton, o conjunto dessas algas que é a camada mais superior ali dos cursos d'água, tá? Essas algas que formam fitoplâncton, na maioria, elas são diatomáceas ou dinoflagelados. O que são? Diatomáceas são algas marinhas e dinoflagelados são algas que têm flagelos e podem ser ou de água doce ou de água salgada. E algumas delas podem produzir toxinas que podem matar peixes e moluscos, tá? Apesar delas formarem o fitoplâncton, delas liberarem oxigênio no ar, mas algumas delas podem liberar toxinas na água. Tá? Então, quando fala de maré vermelha, que tem muito aqui na região, a maricultura está proibida agora, está proibido colher, pegar as ostras, tal. Isso acontece em épocas de excesso de toxinas que são liberadas pelas diatomáceas, principalmente, tá? São as diatomáceas, algumas dessas diatomáceas liberam toxinas e que acabam fazendo mal ali. Não fazem mal para o peixe nem para a ostra, por exemplo, mas aí pode fazer mal para nós quando a gente for comer essa ostra. Mas em alguns casos podem também matar os peixes e os moluscos, tá? Já as algas multicelulares, elas podem ter várias cores, e essas cores muitas vezes são usadas para definir a classificação delas, tá? Então, temos as algas verdes, que são as mais comuns, tanto na água doce quanto na água salgada. Algumas delas a gente pode comer, tá? Temos as algas pardas, que a maioria é marinha,
são comestíveis, mas para os peixes, para nós não. A gente não come porque ela não tem um sabor agradável, tá? Mas os peixes comem. A maioria das algas pardas são marinhas. E temos as algas vermelhas ou rodófitas, também de águas salgadas, só que são águas salgadas mais morninhas. São aquelas algas que a gente come no sushi, tá? Aquela alga que reveste o sushi é uma rodófita ou alga vermelha, apesar dela não ser vermelha ali quando a gente come, mas ela tem uma coloração ali com beta-carotenos tal que acaba sendo vermelha, ok? Vamos fazer atividades então sobre algas e protozoários também. São as atividades da página 40, ok? Serão corrigidas, não deixem de entregar. E por último, falando rapidamente aqui sobre os fungos, o reino Fungi. O que são os fungos? São basicamente os cogumelos, porém nem todas as espécies de fungo tenha o cogumelo em si. Todo cogumelo é um fungo, mas nem todo fungo acaba se transformando em cogumelo. Por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho ali, porque tem uma estrutura que nem sempre ela se reorganiza para formar um cogumelo, tá? Os fungos, eles são autótrofos ou heterótrofos? Eles são heterótrofos por absorção. Significa isso, eles não produzem o seu alimento, mas também eles não digerem o seu alimento. Esses nutrientes eles são degradados fora do fungo, o fungo libera secreções para degradar os nutrientes e depois absorver o nutriente já degradado. Então é como se ele primeiro fizesse a digestão fora do corpo dele para depois comer. Entende? É basicamente isso. Imagina você com o seu prato de comida ali na sua frente. Ao invés de comer para fazer a digestão dentro de você, você vai liberar uma secreção ali naquele prato e aí vai ir degradando os nutrientes ali daquele prato. E depois de degradado, aí sim você come já os nutrientes prontos, sem precisar fazer a digestão dentro de você. Conseguiu imaginar a cena? É isso que o fungo faz, tá? Primeiro ele libera uma secreção, faz a digestão externamente ao corpo dele, e aí depois da digestão feita, aí que ele vai absorver esses nutrientes. Então, por isso eles são heterótrofos por absorção, tá? Não produz seu próprio alimento e ele degrada esse alimento fora do seu corpo, tá? Por que eu falei que nem todo fungo forma o seu cogumelo? Os cogumelos, os fungos, eles têm uma estrutura reprodutiva chamada micélio. E esses micélios, muitas vezes, eles se reorganizam de uma forma um pouco diferente. E essa forma diferente de reorganização dos micélios é o que forma exatamente o cogumelo, tá? Então, por que alguns fungos não têm cogumelos? Porque em alguns deles o micélio não se reorganiza para formar esse tipo de estrutura, tá? Então, não são todos que têm. Como eu disse, todo cogumelo é um fungo, mas nem todo fungo vai ter um cogumelo, ok? Algumas espécies de fungos são parasitas. Mas eles vão causar doenças onde? Principalmente em plantas. Mas também alguns fungos parasitam animais. A maioria é só nas plantas. Alguns fungos se associam com bactérias, na relação de mutualismo. O que é o mutualismo? Uma relação ecológica onde os indivíduos dependem um do outro. Então, o indivíduo não é capaz de viver sem estar associado com o outro. Então, os fungos se associam com bactérias e eles precisam viver associados dessa forma. Se eles se separarem, os dois morrem. Os dois morrem. Tá? Então, os líquens são fungos com bactérias numa associação que é necessária para eles, tá? Eles não podem viver sem. Esses são os líquidos, então. Associações de fungo com bactéria. Associação, reação de mutualismo. Ou seja, se eles não estiverem associados, eles não vivem. E os fungos, no ser humano, eles podem causar algumas doenças também. Principalmente doenças ali que aproveitam o calor e a umidade nos pés, como frieira e micose. São doenças causadas por fungos. E
muitas vezes também pessoas que não têm um hábito de higiene bom na cabeça, a pessoa tem muito cabelo, mas não cuida muito daquilo, também pode criar tipos de fungos no couro cabeludo, tá? Pelo mesmo motivo, calor e umidade. Então, como se evita isso? Depois do banho, secar bem os pés e, quando o pé estiver molhado, não usar meia, tênis, algo que vá manter aquela umidade e ainda esquentar, porque os fungos gostam disso ali, calor e umidade, tá? Então é assim que você evita. Fungos em humanos não causam doenças muito graves, não. São essas aí, basicamente, frieira e micose. E também uma outra um pouco mais séria é a candidíase, que é causada pela Candida albicans. Ela causa erupções na pele, né, principalmente na região genital. Muita gente pode ser infectada pela Candida albicans e não desenvolver nenhum tipo de doença. Por quê? Porque ela ataca principalmente as pessoas que já estão debilitadas por outras doenças, tá? Então, aí a pessoa fica sem defesa contra esse fungo. E crianças também podem ser infectadas pelo mesmo fungo, Candida albicans, só que aí ele não vai causar candidíase. Quando é em criança, esse fungo causa uma outra doença chamada sapinho, que aí as feridas são só na boca, tá? Então, o sapinho e a candidíase são duas doenças causadas pelo mesmo fungo, Candida albicans, só que a candidíase em adulto e o sapinho em criança. A candidíase na pele, de maneira geral, principalmente na região genital, e o sapinho, né, nas crianças é na boca, ok? Então, galera, era isso por hoje. Entreguem as atividades, não deixem de entregar, se cuidem e qualquer dúvida é só procurar ali na plataforma, mandar mensagem que a gente está sempre à disposição para responder. Beleza? Obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.